Olá, galerinha do bem! Tudo bem com vocês, amigos? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, viu? E aí, o final de semana foi bom? Espero que tenha sido maravilhoso para vocês. Tá bom? Olha, se você ainda não fez a sua meditação hoje, queira fazer, queira assistir, eu vou deixar aí no link. Para aqueles que quiserem assistir a meditação, assistem em outro momento, tá bem? Qualquer hora do dia estará lá disponível. Eu vou deixar o link aí junto com esse daqui, bem como o conteúdo material dessa aula. E aí, o vídeo passado, vocês assistiram? Belo vídeo, né? Falando sobre o Messias. E hoje nós vamos falar um pouquinho realmente sobre o Messias, sobre a promessa messiânica. Mas, para nós dar seguimento, antes de nós começarmos realmente a falar sobre o conteúdo propriamente dito, eu convido você a fechar os seus olhos para nós falarmos com o Papai do Céu, tá bom? Vamos orar nesse momento, então. Santo e bondoso Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Abençoe da forma especial cada aluno, o aluno que está assistindo essa aula nesse exato momento. Abençoe a sua família, conceda saúde, paz, alegria. Nos dá sabedoria, Senhor, para que nós possamos compreender o assunto nesse momento. Esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, hoje nós vamos falar sobre o Messias. O Messias prometido, sobre a promessa messiânica. O fato é que a Bíblia apresenta mais de 300 passagens que faz referência ao Messias, à promessa messiânica. E diante dessas 300 mensagens, a que é mais que a gente associa assim, referências sobre a questão de Jesus, todas as outras falam sobre especificamente de Jesus. Mas uma que chama muita atenção é de Isaías 53, onde apresenta a deformidade de Jesus após a crucificação, ou durante a crucificação, onde ele fica todo desfigurado. Em Isaías 53, ele vai retratar um pouquinho do tamanha crueldade da humanidade, de acordo com o próprio fizeram com Jesus, fez com Jesus. E a Bíblia é repleta de profecias que anunciam justamente o Messias, o prometido, o Salvador, o Rei. E aí, o fato é que existem muitos falsos líderes que enganaram e muitos cristãos que acreditavam sobre a vinda do Messias. Eles criam que o Messias seria um rei poderoso, onipotente, onde libertaria o povo, a humanidade, e principalmente o povo de Israel, do pecado e do jugo romano no qual eles estavam vivendo naquela época, que era na época que Jesus veio. Eles libertariam o povo da próprio pecado e salvaria, traria cada vez mais de novo aquela tão sonhada liberdade. No ano quinto, ou no quinto século depois de Cristo, surge um camarada chamado de Moisés Cretense. Existia já vários outros que se diziam sobre a questão do Messias, que era o Messias prometido, o rei, que ia libertar o povo de Israel. Mas Moisés Cretense, no ano, ou a partir do século V depois de Cristo, ele surgiu e iludiu milhares de cristãos, dizendo que era o Messias prometido. E aí eles associavam, colocando na cabeça do pessoal dos cristãos, sobre a questão do Messias, que ele libertaria o povo. E muitos acreditaram em suas ilusões, a ponto de até se jogarem no mar, pois acreditavam ou criam que esse tal Moisés ele ia fazer com que as águas recuassem, como tinha acontecido no primeiro Moisés lá no Êxodo. Só que, infelizmente, essa ideia não deu muito certo. Muitos que acreditaram nesse Moisés jogavam-se no mar, muitos morreram afogados. E até esse próprio Moisés, ele desapareceu. Ninguém conhece sobre a questão dos relatos do fim dele. Entre os judeus, o líder esperado, ele era recebido com o título de Messias, que quer dizer o ungido, fazendo referência clara sobre a questão da sua coroar a onipotência, da sua realeza como rei. Ao contrário dos países ocidentais, os judeus, enquanto os países ocidentais coroavam as suas realezas, os seus reis, ou apresentavam uma coroa para os seus reis, instituindo com relação ao seu poderio, a sua realeza, para os judeus, o Messias
ele era ungido com óleo. Eles derramavam óleo na sua cabeça. Como aconteceu, por exemplo, lá com Saul, onde o profeta Samuel, ele ungiu a cabeça de Saul, ungiu a cabeça também do próprio profeta Davi com óleo. Era assim um ritual de unção dos próprios judeus. E aí, a expectativa messiânica tem sido fundamental para o judaísmo, a ponto que durante a Idade Média, um camarada chamado também de Moisés, agora Moisés Maimonides, preparou uma regra de fé, um tratado de crenças israelitas, que prescrevia na sua 12ª regra de fé, dizendo o seguinte, falava o seguinte, segundo esse Moisés: Deus enviará um Messias anunciado pelos profetas. Isso na sua 12ª regra de fé. Esse Moisés acreditava nisso sobre a questão ainda também do Messias, do prometido, daquele que viria libertar o povo realmente da escravidão do pecado. Mas surge uma pergunta, que o próprio conteúdo apresenta isso. O que há de tão especial no Messias ou em torno do Messias prometido? Para nós avaliarmos um pouquinho essa situação, vamos recapitular, vamos voltar um pouquinho lá na criação, lá no Éden, onde Deus criou Adão e Eva, o primeiro casal aqui dessa terra. O relato bíblico conta que Deus criou o mundo em 6 dias e o 7º dia ele descansou. Ele criou as aves, criou a natureza, criou o sol, as estrelas, criou os peixes, criou os animais selváticos, os animais domésticos. E ele também criou o homem e a mulher. E aí ele falou para o homem e a mulher: você pode comer qualquer coisa, você pode desfrutar de tudo isso aqui, dessa beleza natural toda. A única coisa que eu peço para que vocês não toquem e nem consumam é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer qualquer fruta, a laranja, a maçã, a melancia, a goiaba, qualquer uma, mas o fruto do conhecimento do bem e do mal não comereis, nem tocareis nela. Só que, porventura, por ser teimoso, o primeiro casal, ele foi lá e Eva surgiu. Voltando aqui. Aí Adão e Eva podiam comer qualquer fruto. Só que Eva foi lá e consumiu e pegou o fruto do conhecimento do bem e do mal e comeu, se alimentou desse fruto. E não satisfazendo, ela pegou esse fruto e ainda deu para Adão. E Adão assim também fez como Eva. Comeu do fruto. Eles desobedeceram a ordem de Deus. Com isso, quando Deus chamou, foi que a Bíblia relata que Deus ia toda a virada do dia ia ao encontro dos seus filhos, Adão e Eva. E aí, quando Deus chegou lá no Jardim do Éden para se comunicar com o filho, Adão e Eva tremeu. A Bíblia conta, e o relato conta também, que depois que eles consumiram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles sentiram uma falsa sensação de nudez. Eles estavam nus. E eles perceberam a sua nudez. E aí veio o temor, vieram realmente a preocupação. E quando Deus chegou no Jardim do Éden, onde se encontrava diariamente com eles, e aí eles sentiram a presença de Deus, eles temeram e fugiram, taparam o gato, correram da presença de Deus. E aí Deus, procurando ele, no capítulo 3 do livro de Gênesis, verso 9, ele faz até uma expressão dizendo o seguinte, capítulo 3, verso 9 fala: e chamou o Senhor Deus o homem e lhes perguntou: onde estás? Essa expressão, onde estás, aqui é uma expressão de sentimento. Para nós ocidentais aqui, inclusive aqui do Brasil, nós analisamos assim, Deus chamando: Adão, cadê você? Onde está Adão? Só que exprime aqui o autor bíblico, quando ele vai explicar justamente essa passagem aqui, onde estás, é o contexto e as palavras que Moisés escreveu demonstram sentimento. É como se fosse assim: Adão e Eva, onde está? Onde vocês estão, meus filhos? Apresentando sentimento sobre a atitude errada que Adão teve e ainda ter fugido. Com isso, surge uma sinuca de bico onde Deus ficou. Primeiro, Deus falou que eles poderiam comer qualquer fruto, menos o conhecimento do bem e do mal.
Mas Adão desobedeceu a Deus. Primeiro sinuca de bico. Se Deus pegasse e destruísse Adão nesse momento, aí muitos associariam, como o próprio Satanás, dizer que Deus era um tirano, onde as pessoas só poderiam cumprir o que Deus ordenava. Se fizesse alguma coisa em desacordo à vontade de Deus, tinha que ser morto. E aí eles associavam como Deus como um tirano, e não como um Deus de amor. E a outra questão, a sinuca de bico, que outro ponto era o seguinte: se Deus passasse a mão pela cabeça de Adão, aí o próprio inimigo diz: eita, rapaz, Deus é parcial, Deus não enxerga o erro, Deus esconde o erro daquelas pessoas na qual ele tanto ama, dos seus filhos queridos. Então, Deus é muito justo para com alguns e para com outros não é tão justo assim, ele passa a mão pela cabeça. Essa foi a sinuca de bico onde Adão e Eva colocou Deus. E aí, como surgir agora, como resolver essa situação? Pensando nisso, Deus instituiu uma solução para isso. Entendendo que os seus filhos tinham caído em pecado, Deus pegou um cordeiro. E aí, o cordeiro, ele chamou Adão, chamou Eva, deu o cutelo, que é uma espécie de faca, nas mãos de Adão. E aí, agora, Adão pegou e sacrificou o cordeirinho. Onde inocente, não tinha culpado de nada. Eu fico imaginando, talvez Adão e Eva nunca tinham percebido, passado pela situação da morte, agora sacrificando o primeiro cordeiro. E aí, eles viram, talvez, o quão trágico era o pecado. O quão longe eles foram através do próprio pecado. E aí esse cordeiro simbolizaria o tamanho do sacrifício onde Adão e Eva entenderam o preço do pecado, que um dia ele matou aquele cordeirinho, mas um dia é o sacrifício do verdadeiro cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus que viria a essa terra ser sacrificado para morrer, para pagar o pecado de toda a raça humana, de toda a humanidade. Esse era o preço. Esse era o tão sonhado promessa, o Messias prometido, onde viria libertar o povo do preço do jugo do pecado. A partir daí, vendo o sacrifício do cordeiro, ambos, o casal, eles compreenderam e agora almejavam, então, a vinda do Messias, a vida do Rei dos Deuses, aquele, o Cordeiro de Deus, aquele que um dia viria ser sacrificado ou morreria por toda a humanidade, inclusive pelo pecado da desobediência que eles tiveram lá no Éden, de toda a raça humana. Com isso, com o passar dos anos, as gerações que se seguiram, os próprios judeus, eles deram títulos àquele que estava por vir, aquele que libertaria o povo realmente do pecado, do jugo do pecado. E aí os próprios judeus diziam, resolveram chamá-lo de Messias, que em grego quer dizer Cristo. É o mesmo que Cristo. Portanto, Jesus Cristo é Jesus, o Messias. Mais do que um simples homem, o importante é entender que o Messias, Jesus, era a encarnação da pessoa da Trindade, da divindade. Então, o Messias, Jesus, era o próprio Deus. Ou seja, Jesus era Deus ao mesmo tempo homem. Era Deus homem, ele se reencarnaria, ele se reencarnou homem. Era o Deus homem, o Messias, e era o único que podia salvar a humanidade do pecado. Por isso que Isaías, capítulo 9, verso 6, narra, o autor bíblico narra, o profeta, olha, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esses eram os títulos que Isaías deu ou apresentou sobre o Messias, sobre Jesus, o verdadeiro Deus. Como se pode ver, Jesus é o Messias das Escrituras, da própria Bíblia. Toda a Bíblia está centralizada, desde Gênesis a Apocalipse, sobre a messianidade, sobre o Messias, sobre Jesus.
Nossa fé surgiu de uma promessa acerca de um Salvador vindouro lá no Éden, onde o próprio Deus apresentou sobre aquela questão do cordeirinho, e um dia o verdadeiro cordeiro viria a esse mundo morrer para nos libertar do pecado, nos conceder realmente a vida na qual os nossos primeiros pais tinham antes de cair em pecado. Vindouro. Hoje, depois de sua passagem pelo mundo, ainda assim, ele ainda alimenta da expectativa da sua volta. Jesus prometeu a Adão e Eva que viria libertar o povo de Israel. E ainda assim, Jesus já veio, Jesus, graças a Deus, ele já morreu por cada um de nós. Agora nós estamos na expectativa da sua volta, da sua segunda vinda, para que nós possamos realmente voltarmos ao que nós éramos antes do pecado, ou que Adão e Eva eram antes de cometer pecado. Nós vivemos em harmonia, num belo país, num belo jardim, onde o próprio Deus prometeu levar os seus aqueles na qual escolheram seguir. Portanto, essas profecias devem aumentar as nossas convicções acerca do retorno de Cristo. Afinal, como Deus foi fiel com Adão e Eva lá no passado, sacrificando o cordeiro, representando o Jesus que viria ao mundo, dando esse crédito para libertá-los do pecado, ele ainda via até hoje. Deus foi fiel no passado, enviando aquele que foi anunciado pelas profecias. Certamente, ele será fiel no futuro, permitindo que em breve nós, todos aqueles que aceitarem a tua vinda, testemunharemos a chegada do Rei Messias na nuvens, o Rei dos Zeus, aquele que um dia veio ser sacrifício por cada um de nós. Agora ele virá realmente como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para resgatar todas as pessoas do jugo do pecado e levarmos realmente para morarmos nas mansões celestiais. Por isso, amigos, eu quero dizer para vocês que Jesus, ele prometeu, ele disse um dia que viria a essa terra, e ele veio. Ele disse que ia morrer, e morreria, e ele também morreu. Jesus disse que ressuscitaria, ele ressuscitou. Ele disse que voltaria. Então, amigos, espere, pois ele também vai cumprir. Ele logo, logo voltará. Eu não sei qual é a sua decisão, mas eu espero que nós possamos estar preparados para receber o nosso Messias, o nosso Rei, quando ele voltar nas mansões celestiais. Esse é o teu desejo, amigo? Espero que sim. Eu vou orar finalizando agora. Vamos orar? Santo e bondoso Deus, muito obrigado, porque um dia o Senhor morreu para nos dar a salvação, Senhor. Apesar dos nossos erros, nosso pecado, nós estávamos condenados à morte. Mas graças a Ti, nós estamos vivos. O Senhor prometeu que um dia iria voltar, Senhor. Por favor, nos ajuda a cada dia mais a acreditarmos na Tua volta e estarmos preparados para recebê-lo como nosso Rei, o nosso Salvador, e realmente morarmos contigo pelas mansões celestiais. Perdão por nossos erros, nos dá um dia, uma semana na Tua presença. É isso que eu te peço e agradeço por Jesus. Amém. Galera, foi um prazer estar com vocês aqui. Até a próxima, viu? Boa aula, boa semana para vocês. Tchau.